médio. A aula de ontem, essa aula de hoje, na verdade, ela corresponde à aula que foi dada ontem, viu? Então, vocês do ensino médio, prestem bem atenção que hoje a gente vai responder algumas atividades sobre República Velha, tá bom? Lembrando mais uma vez, como sempre gosto de estar lembrando, ó, 1889 até 1930 é a República Velha no Brasil, tá bom? República Velha no Brasil, também chamada de Primeira República. Primeira República, né? Também carinhosamente apelidada de República Oligárquica. Isso. Oligárquica. Ou seja, as oligarquias é que realmente tinham o poder de decidir alguma coisa dentro dessa república. É fazendeiro, esse pessoal mais rico. O pobre mesmo não mandava em nada. Quer dizer, a democracia passava longe aqui nesse negócio de República do Brasil, né? Então, aqui, lembrando também que nesse período aí houve a chamada política do café com leite, né? Que o pessoal gosta muito de cobrar isso em provas. Café com leite. Isso, que é quando São Paulo e Minas Gerais sozinhos decidiam sobre a política do Brasil. Quer dizer, apesar de ter sido uma república, não foi uma república democrática, ela foi uma república regionalizada, né? O poder foi regionalizado, ou seja, a sociedade ela manteve esse poder dessa forma. Segundo o Enem, em 2011, houve uma chamada república regionalizada, né? Então, olha só, a gente vai ver algumas questões a respeito disso, né? E logo após a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da economia, ainda a respeito da economia do Brasil nesse tempo aí, né? Nesse período de, até antes de 1930, a gente tinha muita coisa para falar ainda. Então, olha só, uma atividade que nós temos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês algumas questões bem interessantes do Enem. Olha só essa daqui, que é do Enem 2013, né? Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire. E sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores, em círculos concêntricos, esse sistema vem acumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema, né? Digo aqui o Prado, né? Retrato do Brasil. A oligarquia, a gente lembrando aí que é governo de poucos, tá bom? Governo de poucas pessoas. Poucas pessoas participavam dos poderes de decisão na República do Brasil. Aí diz assim, ó, a crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu o quê? Será se essa república ela fortaleceu o poder militar enquanto fiador da ordem econômica? Será se ela fortaleceu o presidencialismo? Então preste atenção no verbo, gente, ó. O verbo é esse. Você vai responder ao verbo, tá bom? Ó. Será se fortaleceu o domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa? Ou será se ela fortaleceu a intervenção dos estados autorizada pelas normas constitucionais? Aqui, gente, ó. Falei para vocês, o Enem costuma repetir algumas coisas, né? Então prestem bem atenção. Domínio de grupos regionais, ó. A nossa república ela foi regionalizada, o poder não era federatista, não, viu? Federatista é quando os estados todos eles têm o poder de decisão, né? Ceará, Pernambuco, todos têm o dever de decidir alguma coisa. Aqui no momento aqui não tinha como decidir nada, só São Paulo, Minas Gerais e salvo do Rio Grande do Sul decidir alguma coisa, tá bom? Vamos para a próxima. Ó, Enem 2016. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. Isso quer dizer o seguinte, o governo tinha muito a ver com o coronelismo, viu? Bom, eles tinham uma ligação muito próxima. E significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel, né? Certo. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas
entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Presta atenção bem que no detalhe, ó. Quando fala que o coronel tem controle sobre cargos públicos, isso quer dizer que dessa forma o clientelismo era muito forte no Brasil. Clientelismo é um nome bonito para bajulação. Ah, vote no candidato do coronel, que o coronel te dá um emprego, né? O coronel te coloca como professor sem você nem ser formado, te coloca como trabalhador em órgãos públicos, né? Aí ele vai dar emprego à sua família todinha em troca de voto, em troca de favor. Então, clientelismo é isso aí. E predominou também essa parte também no tempo da história do Brasil. No contexto da Primeira República do Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se em quê? Na coação das milícias locais, na estagnação da dinâmica urbana, na valorização do proselitismo partidário, na disseminação de práticas clientelistas ou centralização de decisões administrativas. O texto está se referindo a clientelismo, tá bom, gente? Pessoal que puxa saco do coronel em troca de um emprego. Isso era muito comum, ainda é muito comum hoje em dia, tá? Vamos para a próxima. Aqui nós podemos ver uma discursiva que pergunta o que se pode compreender sobre a política do café com leite. Você vai dizer só o seguinte: pode-se compreender, você está sempre respondendo a um verbo, gente, viu, pessoal? Pode-se compreender que a política do café com leite foi quando São Paulo e Minas Gerais articulavam-se e revezavam-se no poder para dominar a política nacional. Tem várias formas de você responder isso, tá bom? Essa daqui, ó. No Brasil, na denominada República Velha, as oligarquias se etemizavam no poder graças ao controle das filiações partidárias através do voto secreto. O voto não era secreto, viu, gente? Nada a ver. As oligarquias se etemizavam no poder das eleições indiretas para os cargos majoritários, da política dos governadores e da máquina do coronelismo. Nossa, já encontramos aqui, tá bom? Então, porque as demais estão absurdas, ó. O poder moderador que privilegiava o poder regional, e o voto universal. Não tinha voto universal e nem poder moderador, já foi extinto lá na Constituição. Aqui é a cor do Dom Pedro I, né? Poder moderador. Então, política dos governadores, gente, quando o presidente e os governadores se juntavam, se uniam para angariar votos e eleger um presidente, os governadores na jogada, ajudando os presidentes a se reelegerem, tá bom? E a máquina do coronelismo é aquele chefe local que tinha o aval do governo para praticar atos de, digamos, atos de militarismo, né? Ele podia andar armado, podia ter capanga, podia fazer o que quisesse na região dele. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos ver essa aqui do Enem também, ó. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor, né? O patrão dele é o benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Ave Maria, tem que acompanhar o coronel, né? Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, gente, voto de cabresto é exatamente a obrigatoriedade de votar no candidato que o coronel quer, tá bom? O coronel mandava logo um capanga acompanhar a pessoa até o local de votação, sabendo que o voto era aberto na Constituição de 1891, tá bom? Todo mundo sabia em quem votava e ficava mais fácil do coronel controlar. Um país assim meio que faz de conta que é uma república, faz de conta que... Quer dizer, aqui por isso que a gente fala que as oligarquias é que mandavam realmente no Brasil. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. E nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social
igualitária, com nível satisfatório de distribuição de renda, será igualitária. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Ou ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantida pelo exército e polícia. Ou agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Mais uma vez o Enem repete uma questão. Isso aqui foi feito em 2011, essa questão aqui do Enem, viu? Não que ela repetiu igualzinha, mas a questão de uma sociedade agrária, ruralista e agrária é a mesma coisa. Concentração de terra e do poder político também. E essa palavra regionalismo também cai demais, ela aparece muito, né? Então essa questão já foi interessante, por isso, né? Você às vezes acha que aqui as palavras-chave aqui é agrário, concentração de poder político e regionalismo. São palavras-chave que definem muito bem a Primeira República do Brasil, né? A sexta, a identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode ser expressa pelo financiamento através do Banco do Brasil para o plantio de novas lavouras no encilhamento, estatização das exportações com o objetivo de garantir preços durante a Primeira República, adoção de uma política de valorização reduzindo a oferta do produto a partir do convênio de Taubaté, controle de mão de obra camponesa e apoio à migração, com a Lei Adolfo Gordo, Ave Maria, e isenção de tributos assegurada no Programa de Estabilização de Campos Sales. Olha só, gente, naquele período lá, o nosso carro-chefe da economia era o café. Eu já falei para vocês na aula passada. Os fazendeiros de café tinham todo o apoio do mundo e ainda por cima ainda tinham o apoio do governo. E esse mesmo governo, juntamente com esses fazendeiros, fizeram um acordo na cidade de Taubaté, né? E esse acordo consistia no seguinte: se os fazendeiros não vendessem todo o seu lote de café, o governo comprava, nem que fosse para tocar fogo, para incinerar. Por qual motivo se tocaria fogo em toneladas de café? Para que o preço se mantivesse equilibrado, para que o preço se mantivesse estável. Então o nome desse acordo entre o governo e o fazendeiro, para o governo comprar o café que os fazendeiros não vendiam, é chamado de Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté de 1901, tá bom? Então essa aqui é a letra C, tá, gente? Então acabei até falando do café agora há pouco, né? Agora já o que você precisa entender do café é isso. Foi o carro-chefe da economia do Brasil durante a Primeira República. Governo e fazendeiros se uniam em 1901 para determinar as regras do jogo. Logicamente que o governo pagava, mas quem pagava o imposto realmente eram as pessoas, né? Ou seja, teve aumento de imposto, teve dinheiro emprestado para o governo para ele comprar esse café todo. Porque o governo não tem dinheiro, o governo é pobre. Ele mexe com o dinheiro dos outros, né? Então ele tem que pedir dinheiro emprestado para comprar esse café, ou então aumentar os impostos para o povo comprar esse café para ele queimar, enfim, por aí vai, né? E, além do café, nós também tivemos em nossa economia a borracha, né? Também foi um produto de grande valia no Brasil, e também o cacau, né? E também foi um produto de grande interesse no mundo todo. A borracha do Brasil, a borracha da Amazônia, ela tinha diversos clientes, né? Pessoas interessadas em comprar essa borracha. O mundo todo estava de olho nisso, né? Estados Unidos, Europa, enfim, estava todo mundo. Porque borracha serve para tanta coisa, né? Serve para criar amortecedor para canhões, serve para criar matéria-prima para pneu, enfim, para outras coisas aí que o pessoal vai usar em rifles, em metralhador, em arma de guerra. A borracha era muito importante. Só que acontece o seguinte, né? Nós tivemos um episódio em que a Inglaterra passou a traficar as mudas de seringa. E, ó, a Inglaterra pegava e mandou os cabos lá, os piratinhos lá, roubar umas mudazinhas de seringueira, né?
E a Inglaterra levou essas mudas lá para suas colônias na Ásia, né? Suas colônias na Ásia. Futuramente a borracha do Brasil ia cair de produção, de preço, ia despencar no mercado mundial, porque a Inglaterra já tinha borracha, né? Ou seja, a Inglaterra meio que atrapalhou, meio não, totalmente atrapalhou a economia do Brasil. Da mesma forma foi o cacau. O cacau produzido aí na Bahia, enfim, no sul da Bahia, em Ilhéus, né? Tem uma parte do nosso livro que fala sobre isso, que é essa página bem aqui, a 572. Você pode dar uma olhadinha em casa, é bem interessante. O texto que fala sobre o cacau, né, o crescimento e queda. Essa parte que fala da borracha também, declínio da borracha. O cacau foi a mesma forma. A Inglaterra interferiu na economia do Brasil. Quando alguém interfere nas coisas, na economia dos outros, o negócio fica meio pesado, né? Os ingleses passaram a consumir, aliás, a pegar o cacau de regiões da África, enfim, né, da América Central, e dessa maneira meio que atrapalhou a economia do cacau no Brasil, que acabou também tendo seus lucros, digamos assim, despencados, né? Despencados. A respeito da imigração, foi o seguinte: a imigração é porque não tinha mais escravos, né? Imigração, não havia mais escravos no Brasil. Todos já tinham sido libertados pela Lei Áurea. A Lei Áurea meio que libertou os escravos, que já estavam quase todos aí libertos mesmo, mas deu aquele aval. A Lei Áurea, ela deu a legitimidade, vamos dizer assim. Não é que ela foi ruim, não foi ruim não. A Lei Áurea, já dando a legitimidade, era proibido o pessoal escravizar pessoas. Isso foi bom, a Lei Áurea foi boa, né? Só que em vez de contratar os ex-escravos, o pessoal foi buscar os imigrantes, né? E não deram nenhuma solução para os ex-escravos que passaram aí a perambular no Brasil e acabavam em subempregos. De certa forma foram marginalizados, e nós temos uma dívida enorme com essa população de ex-escravos no Brasil, uma dívida histórica, vamos dizer assim. Então olha só, os imigrantes vinham de todos os lugares para fazendas de café, né? Eles vinham do Japão, eles vinham da Itália, eles vinham de países bem longe, como Polônia, Portugal, Holanda, enfim. Esse pessoal, Alemanha, enfim, esse pessoal, eles não tinham terras suficientes na Europa para esse pessoal todo. E muitos deles não tinham o que fazer. O governo do Brasil até incentivava que eles viessem para o Brasil trabalhar em algumas fazendas. Quando eles estavam sendo enrolados pelos fazendeiros, não sei que doença é essa do Brasil para querer ser corrupto, o governo, não, vamos fazer o seguinte: vamos manter esses imigrantes no Brasil, vamos dar um apoio maior a eles, para que eles possam um dia ter a possibilidade de comprar um pedaço de terra, né? E dessa maneira, aqui a imagem aqui aqui a imagem dos imigrantes aqui no Brasil, né? Enfim, e dessa maneira os imigrantes possam ajudar culturalmente, porque eles tinham uma cultura também, né? Eles tinham uma cultura de plantio, eles sabiam lidar com fazendas, eles sabiam lidar com terras. Então dessa maneira os imigrantes iam ajudando a construir o Brasil. E graças a essa imigração, já somada à valorosa contribuição dos escravos e dos índios e também do português que aqui chegou, o Brasil torna-se o país mais miscigenado do mundo, né? O Brasil torna-se o país mais misturado do planeta. Não tem um povo do mundo que não tenha tido, assim, digamos, uma experiência com o Brasil. Tem a questão até dos judeus, dos árabes que vieram para cá, os sírios libaneses que habitaram até a região do Piauí, né? Enfim, Floriano tem muitos sírios libaneses. Então, foi um avanço para o nosso povo. Nosso povo ele é assim por conta da imigração, ele é muito misturado. Então, gente, na próxima aula a gente fala mais a respeito dessa questão da industrialização do Brasil, tá bom? Dos movimentos operários também, tá? Então, fiquem de boa, bom dia, até mais.